Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maés Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje, trazendo um convidado mais do que especial para um bate-papo muito bacana a respeito de Mosqueiro, mas de uma outra ilha do Mosqueiro, que não é a ilha do turista, não é a ilha de qualquer pessoa que vai lá, dê um mergulho na praia, não é essa que nos interessa aqui, embora a gente vai falar um pouquinho dela para chegar a essa Mosqueiro mais misteriosa. Comigo, Arthur Almeida, professor de língua portuguesa, ele é licenciado em letras, portanto, foi meu aluno na faculdade, é meu amigo, meu parceiro de longa data, já colaborou comigo num livro chamado Anotações sobre o Rebelde, do Inglês de Souza. É um livro que nem eu tenho, Arthur, porque só saiu em formato de e-book, eu nunca nem autografei esse livro. Pois é. Então, Arthur, muito obrigado por aceitar o convite, meu irmão, muito bem-vindo aqui. E aí a gente vai bater esse papo a respeito do teu lar, né? Ah, certo. O que tu queres acrescentar em relação ao que tu fazes? Onde é que tu dás aula aí na ilha, né? Como é que funciona Uhum. a tua rotina, né? Em primeiro lugar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas o pessoal vai assistir seu vídeo, né? Essa é boa, Mas vou falar essa, né? Me chamo Arthur Almeida, sou professor, sou morador daqui da Ilha de Mosqueiro, né? Há 30 anos aí trabalhando aqui, morando aqui, e trabalhando aqui em Mosqueiro, né? Dou aula na escola Nossa Senhora do Ó, Colégio Nossa Senhora do Ó, que é da rede sabiniana, a mesma rede do Colégio Santa Catarina e de Belém, né? E sou morador daqui, conheço alguma coisa da Ilha de Mosqueiro, tenho um trabalho, né, conjunto com outros professores em que a gente traz sempre valoriza um pouco da cultura local, né? Porque nós temos aqui diversos autores que são autores muito bons e que têm um trabalho, às vezes, que não é tão valorizado assim. Eles acabam, às vezes, trabalhando, Paulo, fazendo um trabalho muito artesanal. Às vezes, os livros que eles produzem são livros artesanais, né? Então, eles acabam não tendo esse contato com editoras e tudo mais, mas eles divulgam livros, fazem livros belíssimos de forma artesanal, e aí a gente vai levando para as escolas, os meus alunos, pelo menos, né? Sempre que a gente leva lá, sempre tem esse contato, e aí eles vão descobrindo, né? Arthur, essa iniciativa de levar o escritor local para a escola Uhum. é fundamental. Aqui em Belém, quer dizer, agora não dá mais para levar, né? A gente está nessa situação aí de apartar, Verdade. né, a escola dos Uhum. nossos alunos, e então é muito difícil a situação. A gente está levando, a, conduzindo o barco conforme as circunstâncias permitem, né? Felizmente, essa ferramenta agora dá para a gente quebrar um galho, né? Não soluciona, não é Exato, muita exato. coisa, né? E está ali no dia a dia da Uhum. escola, mas, de certa forma, ameniza a gravidade do problema. Arthur, Mosqueiro é uma ilha que tem um charme todo especial, né? É a tal Uhum. da bucólica, né? Que foi descoberta Exato. aí pelo pessoal que tinha grana, né? Final do século Uhum. XIX, início do século XX. E ficou esse glamour da ilha, né? Durante muito tempo ela teve dificuldade, apresentou dificuldades em relação a ser acessada. O acesso era só de barco, né? Exato. Até hoje ainda tem, né, o famoso trapiche de Mosqueiro, né? Isso, que já está aí um tempo para ser construído, né? Porque o primeiro trapiche mesmo, né, que durou aí um bom tempo, ele se estragou e agora veio o projeto para reformar, só que essa reforma aí é aquela reforma do governo brasileiro, né, que se estende por É, anos. quando o camarada diz que está tudo encaminhado, pode sentar e esperar, né? Exatamente, exatamente. E, Arthur, deixa eu puxar uma imagem aqui para a gente compartilhar. Tem uma imagem aqui do trapiche antigo. Essa é uma imagem bem antiga, Arthur. Peguei na internet, Uhum. né? Não Uhum. mostra aquilo que era o grande charme, né? Que era aquele arco que faz lembrar muito o arco da entrada de Mosqueiro, né? Isso, isso, isso. Aquele arco que foi feito agora, né? Que para fazer a representação, tudinho, era bem parecido com esse que ficava aqui no início, né? Já esse trapiche aqui, no caso, de madeira, ele passou por diversas reformas. Na verdade, esse de madeira ele ainda chegou a ter
um outro trapiche que foi feito ao lado, né? Porque esse primeiro de madeira ainda chegou a ser destruído Olha ainda. aí, essa eu não Na verdade, a sabia. maré, na verdade, destruiu Porque ele. também a madeira é A muito ação do perecível, tempo. né, Arthur? É muito Exato, perecível e aí exato. fica dentro da água o tempo inteiro, né? Bora mostrar para o pessoal, Uhum. Arthur, o portal, né, de entrada que é inspirado exatamente em uma dessas versões do portal do próprio Trapiche, né? Tá aqui. Uhum. Quem for mosqueiro vai dar de cara com esse portal e daí para frente é o paraíso, né, Arthur? Não é a praia do É paraíso, é o verdade. paraíso porque o pessoal vai para... E aí é uma maravilha. Eu guardo na minha memória muitas assim recordações agradáveis assim Uhum. da minha meninice, a fase de moleque, né? Tudo era alegria, né? Mas é isso, Arthur. Uhum. Vamos Aqui continuar é, o nosso aqui é papo. o portal de, aí é o portal de entrada, não é? Mas Mosqueiro começa desde lá da ponte, né? Do início, no caso da ponte Belém Mosqueiro, né? Sim, Ali sim, aquele sim. Furo das Marinhas, não é? Ali tudo faz parte ainda da ilha de Mosqueiro. Eita. Olha, a ponte foi uma revolução, né? Ela é de 1976. Era Antes as pessoas só 1976, tinham exato. acesso pelo navio, né? Inclusive o navio mais famoso, mais charmoso, eu Uhum. acredito que era o presidente Vargas, né? Que teve um Navio fim Presidente trágico, Vargas. né? Ali Exato. afundando na frente de Soure, né? Na frente de Isso, Soure, né? Na ilha do Marajó. E aí o navio isso. afundou, levando parte significativa da história da ilha. Mas a gente, Uhum. vejam como a conversa é tão fluente, o assunto é tão bacana que a gente ainda nem chegou no ponto central da nossa história, Exatamente. né? Não, mas esse navio, o Presidente Vargas, ele é lembrado, assim, ele pela população toda, assim, de uma maneira, assim, talvez os mais novos não, né? Mas aquela galera mais antiga, eles lembram com um saudosismo mesmo desses tempos, né? Dos navios. Chegou ainda a ter um projeto para trazer de novo, né, essa travessia com navios aqui para Mosqueiro. Ainda chegou a ter alguns que fizeram linha de novo. Eu lembro que fazia uma linha e era equivalente ao ônibus, acho que o valor era um pouquinho maior, né, Arthur? Só que, rapaz, é aquela história, entra o governo faz uma coisa, aí entra o outro, não dá continuidade, aí esse Exatamente. projeto foi para o fundo, né? Ele seguiu o mesmo Uhum. destino do presidente Vargas, Do afundou. Presidente Vargas. E nem foi Ainda chegou a... lá para a Ilha do Marajó, né? Lamentável. Uhum. Arthur, E como mosqueiro. Hã? e como a praça, no caso ali, a praça da Vila, não é? Ela é o ponto de encontro ali da juventude, né? Da galera mais nova, também do pessoal um pouco mais antigo. Quando esses barcos ficavam ali, né? Era costume os namorados, a galerinha mais jovem ir para lá, né? Para ver os barcos e tudo mais, e ia lá para o Trapiche para namorar um pouco, para paquerar ali. Era o point do pessoal. Olha, Arthur, eu ouvi falar que não era só isso, né? Quando o navio aportava ali, o pessoal do nativo, né? O pessoal de Mosqueiro ia recepcionar o povo e assim era um misto de festa com vaia, era uma bagunça só. Exatamente. Bom, era a grande novidade, né? Era o que quebrava um Uhum, pouquinho a exatamente. monotonia, né? Da ilha. Arthur, Mosqueiro tem vários símbolos, assim, espaços que são representam a alma de Mosqueiro, por exemplo, a Praça da Matriz com aquele coreto, vi tanto show ali naquela praça, né? Desde show de banda marcial até a banda de rock, tudo tem lá, né? Tudo acontece ali, é o grande coração do cultural de Mosqueiro, né? E, claro, com o lance da tapioquinha ali é imbatível, né? Tem a igreja de Nossa Senhora do Ó, né? Que é a igreja matriz de Mosqueiro, mas também tem, e isso é guardado muito mais na sua integridade, digamos, na memória de muita gente do que propriamente como espaço físico. E aí eu estou me referindo à fábrica Vitar, né? Deixa eu Isso. compartilhar uma imagem dela. Essa é uma imagem que eu consegui capturar, ver que ela é muito grande, né? Como é que funciona o espaço? A pessoa tem visitação? É um espaço restrito? Como é que funciona isso? Essa parte aí não é a parte que fica visível, no caso, para a gente, né? Tá Que aqui, está em terra, né? no caso, só dá para
só dá para observar essa parte aí, no caso, quem vem pelo rio, né? Teria que vir de barco e tudo mais pelo rio para poder visualizar. A que a gente visualiza seria a parte de trás dessa imagem aqui, né? É restrito ali. Na verdade, não é que seja assim difícil o acesso, né? Dá para ter acesso pela praia. Na verdade, muita gente tem acesso a essa ponta da fábrica aqui pela praia. Eu várias vezes já fui aí nessa ponta aí da fábrica, né? Já brincar de bola, tomar banho de praia aí, e já fui aí. Só que tem ali algumas restrições, né? Porque tem o pessoal que faz a vigia, né? Desse local, então eles às vezes proíbem a gente de passar e tudo mais. Mas eu já fui, já tive oportunidade de entrar, passei pela parte do seringal que tem aí, né? Tem lá a plantação, né, das seringueiras ainda lá, e é um lugar que, entrando aí, no caso, no terreno da fábrica, é um lugar, assim, ele espanta pelo tamanho, não é? E quando a gente entra aí também, é muito fácil de se perder, porque É um é um lugar labirinto. onde as plantas... porque na verdade está tudo plantado igual, né? É a mesma medida das árvores e tudo mais, é tudo igualzinho. Então, quando a gente olha para um lado, para o outro, é exatamente Não tem igual. Então, é diferença muito alguma, fácil, né? não tem diferença, é muito fácil de se perder, né? E a minha mãe, no caso, já morou aí, né? Ela já foi na fábrica e a minha mãe, meus tios, todos moraram aí no terreno da fábrica, né? Eles eram funcionários da fábrica? Meu avô, ele era vigia, né? Fazia a parte de segurança, então ele ficava ali, ele mais alguns outros funcionários que Funcionários, faziam né? essa vigia à noite, no caso, né? Faziam a vigilância da fábrica à noite e tudo mais. Isso. E aí a minha mãe morava numa das casas que ficava aí dentro do terreno da fábrica Habitat. Rapaz, mas que curioso. Então, aqui a gente vai. Deixa eu tirar a imagem para a gente aparecer melhor. Então, a gente vai entrar no nosso ponto, né? Gente, para quem não sabe, a Fábrica Habitat foi uma grande fábrica que trabalhava com borracha, com látex. E, obviamente, ela faliu, né? Com o tempo, a borracha entrou em decadência na Amazônia e a Fábrica Habitat virou história, né? Então, Arthur, no meu livro, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, que é esse que está bem aqui, quem tiver curiosidade em relação a mais detalhes, tem um vídeo já postado aqui a respeito desse livro, né? Eu registrei duas histórias de cobra grande aí de Mosqueiro. Uma que me contou foi a Cláudia, deixa eu pegar o nome dela inteiro para fazer justiça, né? A Cláudia Regina Silva Martins, que é professora e mora na comunidade de Mari. Então, ela me contou uma história de um encontro dela, estava indo numa canoa com mais duas pessoas e encontrou uma cobra grande no rio. Então, foi um susto muito grande. Mas até aí era uma cobra grande natural, né? E a Uhum. outra história me foi narrada pela Cacilda Mártires, né, que é da família do pessoal do Hotel Farol aí. E, segundo ela, a matriarca da família, né, a dona Adelaide, contava a história da cobra grande da fábrica Habitat, né, que haveria uma cobra grande que habitava aí e era um perigo a pessoa tomar banho no trapiche, por exemplo, porque a cobra grande podia aparecer, né? Então, depois ela publicou uma versão literária dessa mesma narrativa, né? Só que atrelando a lenda da cobra Norato. Eu vou deixar para o pessoal na descrição do vídeo as referências dos dois livros, que tem a história da Cacilda e esse meu. Aí quem tiver curiosidade depois pode avançar, né? Sim, Então, sim, sim. Arthur, o que tu terias a acrescentar em relação a essa curiosa história? Porque é muito famosa no Mosqueiro. Todo mundo com quem eu converso a respeito das lendas, a pessoa vai invariavelmente cita Isso, a cobra grande da fábrica Habitat. exato. Aqui nós temos diversas narrativas, né? Referente à questão da cobra grande da fábrica Habitat, fala assim na filha da cobra grande, várias coisas. A história que eu tenho, né, aqui, que eu queria compartilhar com vocês, foi uma história que foi relatada pela minha mãe,
né? Porque como ela vivia ali naquele ambiente, então e também naquele período em que Mosqueiro ainda estava, não era toda essa modernidade, né? Não tinha questão de filmar e tudo mais, era tudo mais no boca a boca, né? E aquele espaço ali até da foto, né, da fábrica, aquele espaço ali, aquela área de rio, ela é um canal e ali a correnteza é muito forte mesmo. Tanto que quando eu ia brincar lá, a gente às vezes chutava a bola, caía no canal, pronto, perdeu a bola porque levava, a maré levava com muita força. Então, ali sempre teve a questão de a embarcação afundar, ou então de ter algum perigo ali na hora de fazer a travessia. E as pessoas associam isso, né? Fazem essa associação dos perigos e tudo mais com algum tipo de entidade, né? Sobrenatural que causa isso. E a minha mãe conta a história de que numa noite, não é, em que a maré estava muito brava, né? Tava maré de lance, saiu do meio das ondas, né? Porque Mosqueiro tem essa característica, né? Que é praia, né? Praia de rio, mas com ondas, né? Então a maré estava muito brava e saiu uma senhora, não é? Uma senhora saiu do meio das ondas, né? E essa senhora falou, no caso, para um dos vigias, né? Um dos vigilantes lá da fábrica, que o barulho da fábrica fazia com que ela não deixava a filha dela dormir. Então, ela falava, olha, o barulho da fábrica à noite, não é? O barulho dela não deixa a minha filha dormir. Precisa ser avisada. Ela falou, avise o dono da fábrica alguma coisa para que ele feche a fábrica. Eu não quero mais esse barulho, senão eu vou destruir a fábrica. Né? Eu vou pegar e vou destruir essa fábrica. E aí, né, com medo, né, conta a lenda, né, e com medo, um pouco de receio, porque acontecer realmente, quem vai lá na ponta sempre vê que a fábrica ali ela racha, né, ela tem umas rachaduras, né, às vezes conserta alguma coisa, mas sempre aparece alguma coisa, mas devido à maré, devido à mudanças climáticas, né? E aí ele mandou, né, segundo a lenda, mandou que alguns mergulhadores fossem olhar a estrutura, no caso, mas por debaixo, no caso, por dentro da água, né? E eles encontraram um túnel, né, um buraco gigante lá embaixo da fábrica que, segundo a lenda, os mergulhadores não tiveram coragem de explorar, de ver o que era, porque era uma coisa assim assustadora, não é? E desde aí, no caso, quando descobri que tinha esse espaço aí, nesse buraco, a fábrica fechou, né? Segundo a lenda, foi por isso, por causa das ameaças da cobra grande, que a fábrica fechou. Quem somos nós para duvidar, né, Arthur? Então, se o povo Exatamente. conta, tem algum fundo de verdade aí, né? Olha só, Arthur, essa cobra que aparece, realmente ela tem esse perfil de cobra encantada, tanto que na versão que a Cacilda me contou, haveria a possibilidade de desencantá-la, né? Só que, para isso, alguém teria que ir à noite, teria que ser uma mulher virgem, né? E à noite, com os olhos vendados, no breu, né? E pingar gotas de leite de peito, né? Na boca da cobra. Mas muita dificuldade, né? Como é que você vai conseguir isso? Essa cobra grande certamente deve estar por lá até hoje, né? Olha só que Exatamente. curiosos, cara. Muito bacana. Eu encontrei aí também, Arthur, além dessa história da cobra grande, olha, muito bacana esse teu relato aí, olha. Pessoal que está acompanhando, se estiver gostando, se inscreve aí no canal, né? Eu estou que nem o pessoal que faz esse trabalho aqui no YouTube. Não sou youtuber, gente, sou professor, né? Mas o meu assessor aqui, que é o Celso, ele fica puxando a minha orelha. Você tem que pedir para o pessoal se inscrever. Então, gente, para não arrancar a minha orelha, se inscreve aí, deixa comentário, ativa as notificações, porque a gente vai sempre postar novidades aqui. E esse Papo com o Arthur é uma das atividades que são as novidades do momento, né? Então, Arthur, eu registrei nesse outro livro aqui, Histórias de Curupira, um curupira aí no Mosqueiro. Eu dei o título para essa história de O Curupira do Mosqueiro. Quem me contou
foi a Adriene do Socorro da Silva Pinheiro Garcia. O nome dela é maior do que a cobra. Olha. Gente finíssima, foi minha aluna na faculdade e ela me contou a respeito dessa história de um curupira na curva da Mica, né, no matagal que tem por perto. E aí eu fiquei muito impactado com a história do curupira, tanto que publiquei no livro. Já tem um vídeo aqui, gente, em que o Celtinho lê essa história de curupira, fica a recomendação. Aí o que eu queria perguntar para ti, Arthur, é o seguinte, olha, já temos duas personagens tradicionais, né? A cobra grande e o curupira. Além desses, tem muitas histórias, por exemplo, de Matinta Pereira aí, que tu conheces, e Matinta tem em todo lugar que tem mato, né? Ela costuma aparecer. Mosqueiro é diferente ou segue essa mesma tocada, né? Não, segue a linha de todas as cidades interior do Pará, né? Cidades do interior, de uma forma geral, sempre tem as lendas parecidas, né? Coisas parecidas. E eu recordo que a minha família, na verdade, né? Sempre a gente vai escutando ali, conversa, a avó vai passando para a gente alguns, conversando, falando, mostrando algumas lendas, explicando, falando histórias, né? Nós tínhamos um costume muito grande aqui de casa, ir para a casa da minha avó materna, né? Então, basicamente, primos se reuniam sempre lá e de vez em quando surgia uma história dessa, né? Quando faltava luz, alguma coisa do tipo, não tinha o que fazer, surgiam essas histórias. E aí elas contam, no caso, a minha avó conta a história, né? Que ela, uma certa noite, né? Ela reunia os filhos, né? Casa de madeira ainda, tudo mais. Então qualquer estalo, qualquer coisa na casa, a casa inteira vai escutar, né? E escutaram aquele bater de asas, né? Era aquele famoso bater de asas assim no telhado da casa, né? Então lá na casa batia-se asas grandes, né? Como se fosse algum bicho muito grande, batia as asas em cima da casa e fazia aquele barulho como é característico da matita, né? O fit, Matita Pereira, né? E a minha avó explicava, né? Farfalhar de asas, né? Que ele coloca lá nos textos dele. Exato. O Alcir Monteiro escrevia assim: se farfalhar, que parece já o barulho da asa, né? Farfalhar. Mas continua. Exatamente. Exatamente. Então ela dizia que só não podia chorar, não é? Faria qualquer coisa, só não pode chorar, né? Porque senão a Matita Pereira levava, né? Então ficava atrás da criança e tudo mais. E aí ela dizia, né? Olha, quer saber quem é a Matita Pereira? É só você prometer, né? Diz para a Matita Pereira: Matita Pereira vem buscar tabaco. Pronto. No outro dia era tiriquera, tinha lá uma senhorinha que ia aparecer lá na porta, ia pedir tabaco, né? De vez em quando ainda encontro aqui, porque é costume entre as pessoas mais antigas, né? Comprar tabaco e vende, de vez em quando em alguns estabelecimentos, né? Vende. Exatamente. E aí a gente encontra às vezes algumas senhoras que compram, né? E aí já fica aquele mistério, né? Eu sempre falo, olha, falo para minha filha. Exatamente. Fala para minha filha, olha, Matita Pereira, Matita Pereira. Né? Para manter viva a tradição, né? Manter viva a história. É muito curioso como algumas coincidências, né, vão reforçando essa história do mito, né? O fato de ter alguém que geralmente é uma pessoa bem idosa, mulher, né, que mora sozinha, num canto mais afastadinho do grande centro, e aí pode apostar, é suspeito, né? Aquela vira matinta, então. E há quem conte aqui, no caso em Mosqueiro, que já conseguiu capturar a Matita Pereira, né? Sério? A gente conta que exatamente. Então, há quem conte que conseguiu prender, no caso, né? Prender a Matita Pereira e em uma determinada noite conseguiram montar uma armadilha e ela se trancou, no caso, ela acabou se prendendo dentro de uma casa, né? Casa abandonada e tudo mais. E os moradores contam que conseguiram fechar a casa e tudo mais, mas não mexeram, né? Queriam saber quem era. E aí, no outro dia, quando amanheceu, né? Que ela voltou a ser quem era, que foram descobrir quem era, que era a avó de fulano de tal. Sempre assim, é a avó do fulano, é parente de não sei quem, né? Mas tem gente que conta essas histórias aqui. Tu sabes que na década eu registrei uma história parecida aqui em Belém.
Essa história se passou na década de 40, no Telégrafo. Conversei com o seu José Lobato, antigo morador de lá, e eu fui lá para registrar essa história da Cobra Grande, da Matinta Pereira, de lá na década de 40. Então, no final das contas, ela aparecia, mas só que aqui transformada em um grande porco, né? Uma porca, melhor dizendo. E aí um sujeito estava desconfiado, né? E ficou com uma estaca atrás da porta. E quando aquele bicho varou para dentro de casa, ele sentou a cacetada. Aí no outro dia, morava só ele e a mãe dele, né? No outro dia ele cumprimentou a mãe dele, né? Ela na rede enrolada, só gemeu. Ele foi trabalhar, quando ele voltou, a velha estava morta lá, com uma ferimento na costa, né? Ele tinha matado a velha não, ele acertou na porca e matou a velha, né? Então, essa é a pior surpresa que o sujeito pode ter, né? Descobrir que a Matinta é a própria mãe, então a avó. É muito comum, né, nesse tipo de narrativa. Agora, Arthur, tem muita água aí, Mosqueiro é água, cara. Então, tem história de boto também? Tem. Sério? A história do boto, na verdade, eu conto duas histórias, na verdade, né? Uma história que foi... minha mãe conta, na verdade, vem passando de pai para filho, né? Meu avô contava que uma vez, uma certa noite, a moça, uma das ribeirinhas lá, né, que moravam ali ali na parte mais do interior de Mosqueiro ainda, né? Ela dormiu e o marido tinha o costume de sair, né? Já no finalzinho da noite, o marido tinha o costume de ir pescar, né? Então, isso acontece até hoje, porque meu falecido sogro, né, tinha esse costume de madrugada tirar matapi e tudo mais. Então, ele tinha esse costume. E o marido saiu, não é? E não demorou muito, voltou de novo, não é? Ela conta, no caso, né? Conta a história que voltou o marido, só que de uma maneira diferente, né? Ele voltou já um pouco mais apaixonado, né? Se deitou com ela, né? Se deitou com ela e foi embora, né? Depois saiu de novo. Quando passou mais um tempo, né? Ela ficou grávida, né? Ela chegou a engravidar. E aí, no dia que a criança, no caso que nasceu, né? Quando a criança veio, quando tiraram a criança, que ainda era parteira, essas coisas e tudo mais, Sim. a criança era bem branquinha mesmo, e com o furinho aqui na cabeça, né? E isso deixou o marido revoltado, né? Obrigado, né? Ficou atrás, exatamente, o marido ficou revoltado e queria de todo jeito pegar o boto, e aí ele fez uma armadilha, né? Ele esperou, ele fez o mesmo ritual, né? Sair de madrugada para poder pescar, e aí ele saiu, só que não com a intenção de pescar, com a intenção de ficar ali de tocaia. Então ele esperou o boto entrar na casa. Quando o boto entrou, ele já saiu com a espingarda atirando, e o bicho já saiu dali se transformando, caindo na água e sumindo, né? Essa é uma das histórias. A outra história que conta, na verdade foi a minha avó que contou, que se passou com ela, né? A minha mãe também conta, porque ela estava no mesmo dia, né? Então, as duas dividem a narrativa ali, então a gente acaba tendo um pouco mais de veracidade na coisa, porque as duas tiveram a mesma experiência, né? Então foi assim, meu avô, como eu falei, ele era vigilante, então ele fazia vigia à noite na fábrica, então ele tinha que sair, percorrer ali o terreno da fábrica, então ele se afastava muitas vezes da casa dele. E numa dessas noites, né, tinha ainda um relato aqui, talvez histórico, né, que antigamente os banheiros, né, a cozinha não era dentro da casa, né, era a parte, era fora. Né? Então, o banheiro era fora de casa. Exato. A parte da cozinha ali, onde fazia comida, não era dentro da casa, era fora da casa, né? E não tinha geladeira, então eles tinham que comprar gelo, essas coisas. E aí tinha uma vasilha com gelo, não é? E numa determinada hora da noite, alguém bateu na porta da casa da minha mãe, né? E batia lá, toque, 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 né?
e chamava pela minha avó, que é a dona Júlia, né? Chamava Júlia, Júlia. E a minha avó, não é, ali um pouco desconfiada, achando que era o meu avô, que tinha, por exemplo, bebido, ou então que ele estava ali, tinha passado a noite na farra, alguma coisa do tipo, e ela não quis abrir. Então ela disse assim, olha, não vou abrir, fica aí fora. E ele insistia, né? Batia na porta e chamava, Júlia, Júlia, né? E aí a minha mãe conta que ela o escutou, ela conseguiu escutar o barulho de alguém pegar a jarra com gelo, né, com água e gelo, colocar num copo, tanto que ela lembra, ela tem essa memória sonora, né, do som do gelo batendo no vidro do copo, né? E aí caía no copo, alguém bebeu, colocou e foi embora, né? Aquele ser foi embora. E a minha passou assim alguns minutos, minha avó teve coragem, né? Foi lá e abriu a porta para ver. Quando ela olhou, não viu ninguém. Esperou mais um pouco. O meu avô, como eles moravam próximo da praia, né? Então ela esperou um pouco. O meu avô já vinha assim bem longe mesmo ainda, né? E ela questionou, né? Foi você que veio aqui, né? Perguntando para meu avô, foi você que veio aqui, estava insistindo para entrar e tudo mais? Ele disse não, estou chegando agora. Agora que eu estou chegando da minha ronda, né, de vigia, agora que eu estou conseguindo chegar aqui, e não fui eu, né? Foi alguém, mas não fui eu. E aí vem a história, né? Porque foi nesse período aí que começou a ter aquela história de que um boto rondava ali aquela área, né? Que tinha um boto e tudo mais. Então, na mente na cabeça da minha mãe, da minha avó, ficou aquela coisa de que foi o boto. O Foi o boto é o boto que primeiro fez aquilo. suspeito, né? Exatamente. Muito Tanto que... bacana. pode, Pode concluir. que, porque tanto, né, essa história acabou ganhando um pouco mais de força, porque, como eu falei, o banheiro ficava fora, né? E o banheiro pintado de branco, né? E um dia, a minha tia-avó, no caso, né, irmã da minha avó, ela gostava muito de festa, até um determinado tempo da vida, eram festeiras demais. E elas chegaram e foram até ao banheiro, né? Precisaram ir ao banheiro, estavam vindo da festa. E a minha tia disse que foi quando ela foi realmente tirar a roupa para fazer as necessidades, ou tomar banho, ela sentiu que tinha alguém ali. Só que era alguém quase da cor da parede, que era branca, tinha alguém que era quase da cor da parede, né? E quando ela encostou aquilo ali, que ela saiu gritando, falando para todo mundo, aquilo também correu e foi para a água, né? Que aí é sempre para o local onde vai, Sim, é o fugiu, local saiu refúgio, correndo né? e Olha, sumiu. Arthur, na verdade, o que tu estás fazendo aqui com a gente é dividir a memória da tua família, né? Então, para a gente valorizar essa memória, que é muito engraçado, porque é uma memória muito familiar, mas também é muito coletiva, né? Por exemplo, esse enredo da história do Boto, do marido que sai, mas não sai, fica fingindo, fica escondido e aborda o rival. Eu contei esses dias, tem um outro vídeo aqui a respeito do Boto, em que o sujeito usa um arpão. Então, é o lance do pescador, né? Aí na tua história já é a espingarda, né? Então, vê como as histórias vão se adaptando ao avanço, até o próprio avanço tecnológico, né? Então, tinha Exato. visagem que pegava charrete, agora já pega Uber, né? Antes pegava táxi, Anda ônibus, de já está Uber. no Uber. Então, é muito curioso isso. Então, Arthur, para valorizar mais essa história da tua família, eu queria que tu identificasses as pessoas, né? Quem era o teu avô, como era o nome do teu avô, porque de repente o pessoal que é antigo morador de Mosqueiro está assistindo e vai lembrar, não, eu conheço, era o fulano assim, assim, assado. Então, como era o nome do teu avô, da tua avó é Júlia, Da né? minha família, da minha família não é muito difícil assim conhecer, porque na verdade minha família é muito grande, né, aqui em Mosqueiro. Então é uma das primeiras, no caso da minha família, são os dos primeiros habitantes que vieram para cá para fazer a exploração e tudo mais, para fixar residência aqui. E da minha família, meu avô, no caso, que trabalhou na fábrica, é o Januário, não é? Que ele tem o apelido de Canhão, né? Que sempre tem aqui, todo mundo tem um Bacana, apelido.
sempre interior, todo mundo tem um apelido, né? Mas Então, o apelido dele é Canhão, né? Alguns chamam também de Januca, por causa, né, de Januário. E a minha avó, que é a Júlia, né? Só que também tem ali, eles moravam sempre muito próximos da minha bisavó, que era a dona Sofia, que já faleceu, já tem um tempo, e o Bené, né, que era o meu avô, meu bisavô Benedito também, que é o pai da minha avó, que moravam ali sempre junto, então eles dividiam essas narrativas, né? Sempre ali, eles moravam, a minha avó, no caso, a mãe da minha mãe, ela morava na fábrica, não é, com meu avô, e a minha avó morava um pouco mais para cá, para o Maracajá, né, que é o bairro do Maracajá, e lá, mas só que sempre ali próximo dessas áreas de mata, né, onde não tinha sim, sim, muito sim. ainda casa, não tinha muito vizinho, então sempre as histórias, né, elas meio que se confundiam ali, porque o que acontecia lá na fábrica ia ressoar de alguma maneira aqui para próximo da parte mais urbana, digamos assim. Então, ali era sempre dividiam as histórias, né? Então, as histórias sempre eram divididas ali entre família. Bacana. E Arthur, e o nome da tua mãe, né? Mãe é engraçado, a gente Ah, sempre apresenta como nossa mãe. exatamente. Mãe, não tem. A minha mãe é a dona Denise, né? Dona Denise. E, na verdade, quem é daqui já conhece, já sabe, quem for de Mosqueiro vai saber quem é meu pai, que é o Pinduca, né? Que o meu pai se chama Luiz, só que Pinduca é o nome que ele tem, que ele carrega até hoje, Pinduca? porque Pinduca, é verdade. Mas a Porque explicação. desde que ele nasceu, ele é o Pinduca. Porque o irmão dele, quando ele nasceu, o irmão dele disse: nasceu Pinduca. Pronto. Pronto. Ficou Pinduca e pronto. Até hoje, ninguém, Ah, dificilmente alguém conhece ele pelo nome. Né? O meu pai é Luiz Guilherme. Mas dificilmente aqui em Mosqueiro se perguntar quem é o Luiz Guilherme. Ninguém vai aí saber. Agora, vai, pergunta, não quem é o mora aqui, Pinduca? né? Pronto. É, velho. Pergunta, quem é o Pinduca? Todo É mundo sabe quem é. bacana, Arthur. Olha, como a gente está vendo, pô, tua família, só os teus parentes assistirem esse vídeo, a gente já vai bombar, né? Exatamente. Vou falar para todo mundo Que assistir, vou bacana, começar a Arthur. divulgar aí. Olha só, tu, é bacana, a gente percebe, eu já sabia disso, né? O teu envolvimento com essa temática da tradição, né? De valorizar esse patrimônio cultural, que para muita gente é negligenciado. Então, é horrível ver. Eu sou caçador de histórias, tu sabes disso, então, há determinados lugares que eu já visitei, e eu sempre me informo, né? Onde é que tem um caçador, um contador de histórias, um narrador aqui? E em alguns casos as pessoas já me indicaram algumas, geralmente idosos, e essas pessoas se negam a contar as histórias por vários motivos. Um deles é porque, pelo fato de eu ser da cidade, a pessoa achar que eu quero fazer graça com a cara dela, né? Não, vai dizer que eu estou mentindo, coisa assim. Outro fato é lamentável também, né? Isso não quer dizer que toda religião faça isso, mas em alguns casos a pessoa se converte a uma nova religião e deixa de contar isso porque parece que é visto como uma coisa do demônio. Então isso é muito ruim, né? Eu quero dizer com isso que o teu trabalho de valorização, de perpetuação dessa memória é muito importante aí no Mosqueiro. Eu queria saber se tem mais pessoas que também levam esse projeto adiante, também fazem esse trabalho de divulgar as histórias, levar para dentro das escolas. Como é que funciona isso aí, né? Isso. Nós fizemos, até do teu conhecimento, o projeto Os Encantos Amazônicos, né? No caso, eu desenvolvi juntamente com a escola onde eu trabalho, e foi justamente esse processo, né? Porque lá é uma escola católica, né? E também nós temos ali alguns alunos que são evangélicos e tudo mais, ou de outras religiões. E quando a gente aborda, no caso, essa questão do imaginário, né? Tem-se como sempre alguma coisa a mais do demônio, alguma coisa do tipo. E aí Eles mesmo. a gente, eu acabei fazendo esse trabalho justamente para valorizar esse imaginário, não como alguma coisa voltada para a religião, mas como um imaginário, como a forma como um homem amazônico, né, os cidadãos amazônicos, né, eles se veem, né, como é que eles enxergam o mundo, como é que eles compreendem os fenômenos que acontecem, e aí abordando, no caso, as lendas,
não como algo, digamos assim, verdadeiro necessariamente, mas também não como algo falso, né? Mas sim como a parte da visão, como é que o homem amazônico, como é que nós aqui dentro da Amazônia nos vemos, né? Como é que a gente consegue enxergar as coisas, qual é a influência que tem, por exemplo, dessas lendas e tudo mais. Quer dizer, tu Tanto já com uma que, abordagem cultural, né? exatamente, Sim. por exemplo, nas tuas pesquisas tu já deve ter presenciado isso, visto isso, que muitos nomes de lugares são dados às vezes por conta de lendas, né? Por Sim, exemplo, sim, sim. aqui na Praia do Bispo, por exemplo, né? Ela se chama Praia do Bispo por conta de uma lenda, não é? Que é a lenda do Capa Preta, não é? Porque ali no próximo da área da Praia do Bispo fica o que a gente chama, até hoje todo mundo chama de Terreno dos Padres, né? Que ali ficou uma congregação de maristas, né? Dos padres maristas. E conta-se a história, né? Que em alguns períodos do dia se via um ser de capa preta que passava voando ali, né? Pela praia. E esse ser era um bispo, né? Era um bispo lá que passava, né? Um bispo já falecido que passava ali, não é, assustando as pessoas. E ele disse, né? Segundo a lenda, ele disse que a praia deveria se chamar Praia do Bispo e que lá ia aparecer, no caso, se a praia ficasse sendo chamada de Praia do Bispo, ele ia plantar uma árvore lá, né? Que ia ter o formato, não é, daqueles chapéus, né, que os antigos, os cardeais, né, Sim, utilizam, sim, sim. não é? E tem, né, as pessoas Aquele chapéu de três bicos, né? exatamente. E aí as pessoas acabaram adotando o nome, né, de Praia do Bispo, né, por isso que é Praia do Bispo, que é do Bispo o Capa Preta, e, de fato, algumas pessoas já foram lá. Na verdade, aqui já é uma questão de trazer para a realidade, né? Sempre buscam lá qual é a árvore que parece mais com esse chapéu, né? Para dizer que é a árvore, Pô, que que é o informação chapéu bacana. Eu não do... sabia desse lance aí do bispo, não. Mas também tem um lance da igreja, né? Da igreja de Nossa Senhora do Alto também tem um envolvimento com o imaginário, né? Na verdade, o nome ali da igreja, né? Ali da igreja Nossa Senhora do Ó, na verdade, a padroeira de Mosqueiro, ela faz parte de uma lenda, na verdade, né? É uma romantização aí do momento da colonização aqui da ilha, né? Mas eles dizem que quando os portugueses chegaram, né? Eles não chegaram porque a questão aqui é que Mosqueiro parece que seria a capital, né? Não seria Sim. Belém. Então onde eles chegaram primeiro não foi em Belém, foi em Mosqueiro. E quando eles viram, né, que era algo diferente, né, ali na Baía do Sol, onde tem ali muito vento, onde tem a praia de rio, mas com ondas e tudo mais, eles soltaram uma exclamação, disseram: "Oh, que bonito!" E aí, segundo a lenda, alguém lembrou de Nossa Senhora do Ó, né? E aí virou a padroeira de Do Mosqueiro, local. Nossa Senhora do Ó, porque é o Ó da exclamação, de ó, que maravilhoso, né? Que Na belo, verdade, que é bonito. Então, uma lenda linguística, né, Arthur? Tudo a ver com a nossa área, né? Ah, exatamente. que Tem toda barato. uma questão aí da parte histórica, né? Ao próprio nome de Mosqueiro, por exemplo, né? Que vem Mosqueiro, né? Eu já encontrei até em alguns textos do Barroco, eu encontrei essa palavra mosqueiro, mais associado à questão das moscas Sim, sim, mesmo, né? sim. Então, Coletivo. mosqueiro com relação a moscas. Mas na história mesmo da tradição aqui, né, que se você perguntar também para a maioria dos habitantes, eles vão saber dizer o porquê. Mosqueiro vem da prática, né, do moqueio do De peixe. moquear, né? Então, os antigos, os indígenas, né, que aqui viviam, os tupinambás, eles faziam o moqueio dos peixes. Então, como a praia ficava ali, não é, com a preparação do moqueio e tudo mais, então passou a se chamar de moqueio. Não é? Então, a Ilha do Moqueio.
E aí, por uma questão linguística, né, ela foi se transformando até chegar em Ilha do Mosqueiro, não é? Então, algumas pessoas dizem, porque mosqueiro porque é Tem só muita mosca. Não, tem nada mosca. a ver com mosca. É verdade. Não, tem nada a ver com mosca. Mosqueiro vem do moqueio do peixe. E alguns até, no caso, já fazem ali um paralelo dizendo, não, porque como ficava moqueando o peixe, juntava a mosca, né? Então, moqueio, mosqueiro, não é? Fazendo essa junção. Mas, pelo que é oficial, né, vem do moqueio do peixe. Foi adaptando a palavra moqueio, né, ilha do moqueio, para ilha do mosqueiro depois. Digamos que foi a aplicação da lei do menor esforço, né? Mosqueiro parece que é mais fácil de falar do que moqueio, né? Pô, Arthur, mas que Exatamente. bacana. Então, vê, como tu estás aí num local cheio de história, de memória, de cultura, de curiosidades, né? Então, certamente, se a gente mudar o foco para, por exemplo, a questão da memória festiva da ilha, a gente levaria mais umas 3 horas falando, né? Porque hoje mesmo eu estava vendo na televisão, passou uma coisa sobre Mosqueira e o pessoal rememorando no tempo, porque no tempo do trio elétrico, não sei o que mais. Então, Mosqueiro parece que já teve várias fases, né? E eu acho muito curioso que, apesar dessas modificações com o passar do tempo, graças a pessoas que nem tu, que nem a tua família, essas histórias que fazem parte do patrimônio cultural do lugar e da região como um todo, conseguem sobreviver, né? Então, a ideia é que, de repente, conectando isso como tu estás fazendo, esse conteúdo todo com a escola, a gente consegue manter acesa essa chama da tradição, né? Porque é muito triste quando se perde. Lamentavelmente, tem razão a primeira pessoa que disse que quando morre um idoso, morre uma biblioteca, né? Porque de fato é. Se a gente parar para conversar com os antigos moradores, certamente vai sair muita coisa daí, né, Arthur? Então, eu diria que tu és emissário dessa memória Isso. ancestral, dessa memória anciana. Muito bacana. Estás de parabéns, meu irmão. No caso do Mosqueiro, nós temos aqui alguns autores que eu queria até citar aqui, que que fazem esse trabalho, né, de coletar mesmo essas lendas e também de produzir coisas novas, não é? Nós temos aí o professor Cláudio Honor Vanzeler, não é, que tem o livro Mosqueiro, Lendas e Mistérios. Esse livro ele faz uma coletânea de lendas, não é? Algumas acabam sendo assim, elas acabam sendo comuns a toda a cidade interior aqui do Pará, né? Por exemplo, a procissão das almas, Sim, sim, a sim. história do Bordo. Algumas são lendas focadas, no caso, ambientadas em Mosqueiro mesmo, né? Elas com a característica de locais de coisas que só tem aqui, que só aconteceram aqui, né? Então ele faz esse trabalho todo de ambientar, de coletar essas lendas de Mosqueiro. Tem também o professor Ronaldo, não é? Que faz um trabalho com a gente sempre leva ele à escola para para mostrar o trabalho dele para as crianças, porque é um trabalho artesanal, né? Eles confeccionam os próprios livros, então o professor Alci Rodrigues também, não é? Eles se uniram, na verdade, e criaram uma antologia, que eles chamam de Antologia da Praia. Pegaram poesias, músicas, contos, não é? Que falam sobre a ilha, não é? Que contam coisas sobre a ilha, também alguns contos, algumas poesias um pouco mais abstratas. Arthur, me diz uma coisa, e onde é que o leitor, a pessoa que ficar curiosa, consegue adquirir esse material? Tem um local de venda ou é com os autores? Como é que funciona isso? Muito desses materiais, na verdade, o livro do professor Cláudio Novanzler, você encontra disponível na internet. Eu não tenho nenhuma edição assim impressa, né? Até consegui algumas para fazer trabalho e tudo mais, mas são de alunos meus que conseguiram, não é? Mas os outros trabalhos, né, esses que são de maneira mais artesanal, acabam sendo vendidos diretamente pelos autores, né? Acaba sendo divulgado em alguns eventos que acontecem aqui em Mosqueiro, né? Faz um número X de edições Exemplares, para né? poder de exemplares para poder divulgar, não é? Mas é um trabalho ainda bem rudimentar, assim, bem artesanal, não é?
mas que é a forma que esse pessoal conseguiu para preservar a cultura, exatamente. Sim, Né? sim, sim. Então, não deixa de ser um trabalho heróico, né, Arthur? Agora, a isso a gente esbarra noutra questão, que é a questão da relação entre os escritores, editores e a distribuição, mas isso é um assunto para um outro momento, né? Arthur, exatamente. meu irmão, eu espero que o povo que está assistindo tenha gostado do nosso papo, né? Eu acho que foi muito bacana essas curiosidades que tu conheces, assim, só quem mora aí que sabe, né? O turista passa muito longe Exatamente. disso, né? Vê Mosqueiro como simplesmente um local para ir, se divertir, tomar banho e voltar para casa, né? E quem vivencia o cotidiano de Mosqueiro sabe que é um local muito rico em cultura também, em que tem uma memória, uma história fantásticas e que merece realmente ser valorizado, porque as coisas não podem se perder assim à toa, né? Então eu queria te agradecer pelo bate-papo, né? Pelas informações e, poxa, dizer para todo mundo que eu tenho uma dívida com o Arthur e com o Mosqueiro, né? No ano retrasado, a gente tinha uma atividade marcada na escola em que ele trabalha, só que foi um dia, eu saí cedão de casa, só que foi um dia em que teve protesto dos motoristas de ônibus, gente. Fecharam a cidade. Eu fiquei preso dentro de Belém, não consegui chegar a Mosqueiro. E a gente, ó, já se passou mais de um ano, a gente ainda não conseguiu, né, Arthur, matar essa dívida, né? Mas Já olha, veio compromisso é pandemia, compromisso. né? Na primeira oportunidade, a gente vai fazer esse encontro presencial. Então, a gente pode fazer até virtual com os teus alunos, né? Fica muito a teu critério. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana. E aí eu te retribuo a gentileza que tu estás me dando aqui. Tá bom? Então, Arthur, parabéns. Grande abraço para a tua família, guardiã da memória de Mosqueiro, né? E aí agora a gente fica por tua conta para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer também, não é? Eu vou recomendar esse vídeo aí para a turma da escola. Com certeza a galera vai lá para assistir, vai curtir o canal, não é? Forma de divulgar. E também é uma forma de agradecer, no caso, porque esse espaço serve para que a gente reforce a ideia da preservação da cultura local. Não é que às vezes tem muitos grupos aqui que mantêm a cultura viva, né? Não só da parte literária, mas também grupos de dança folclórica, grupos que trabalham com arte, por exemplo, pintura, não é? E são grupos que acabam ficando ali um pouco, digamos, isolados, né? Por conta são poucos, né? São poucas pessoas que acabam buscando preservar e às vezes o tempo acaba diluindo esses grupos aí e algumas coisas se perdem. Então, que sirva para que a gente possa sempre estar ajudando, dando incentivo para essa galera que faz esse trabalho cultural em Mosqueiro, que mantém viva a cultura de Mosqueiro, não é? E que possa expandir, né, para que as pessoas conheçam mais, né, quem vem para cá possa conhecer um pouco mais da ilha, não é? Saber que aqui não é, como você falou, não é só lugar de tomar banho, né, e ir embora, mas Encher a também cara, né? exatamente. Aqui é celeiro de gente aí, como é, talentosa, gente que tem nesse trabalho com a cultura local aí um trabalho bem profundo mesmo com a cultura local, que eu no caso aqui como professor tenho só esse trabalho de estar divulgando, de estar mostrando, de estar sempre valorizando, mas eles são os verdadeiros artistas, né? Eles que são os protagonistas dessa história. Bacana, Arthur. Então, gente, o pessoal que teve assim a disposição para acompanhar esse nosso longo papo, não esquecer de se inscrever no canal, deixar o comentário. Se tiver alguma lembrança bacana de Mosqueiro, né, Arthur? É interessante Isso, você compartilhar aí exatamente. e a gente vai respondendo. O Arthur também vai ficar ligado para comentar. Arthur, eu Exatamente. agradeço, meu irmão. Um grande abraço a todo mundo. E outra, se for para Mosqueiro, gente, vai com cuidado. Nada de aglomeração, se cuida, porque o Exatamente. negócio é sério. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.